Estamos de volta, meu amado, querido telespectador, ouvinte, e nós vamos agora para uma das partes mais lindas de um culto, ouvimos a ministração da poderosa Palavra de Deus. O texto é o texto que nós já fizemos a leitura, do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 ao 22, aonde nós temos uma das cenas mais interessantes do Novo Testamento. Quando nós estudamos este Evangelho de João, capítulo 20, o que vem em nossa mente é uma das coisas que é característica do nosso próprio Mestre, a perfeição. Ao analisarmos os 4 evangelhos, perceba que há uma sincronia, uma sintonia entre os evangelistas ao relatar a história de Jesus, desde o prenúncio do seu nascimento, uma parte da sua infância, e os últimos anos, quando o nosso Mestre permeou por essa terra. Jesus, ele pregou, ele curou e ele ensinou. Jesus era perfeito nas 3 coisas o qual ele fez. Neste dia aqui, no capítulo 20, a partir do versículo 19, temos uma das cenas que é uma das cenas características do nosso dia, pois o texto está dizendo que os discípulos, eles estão dentro de uma casa, trancados, e estão com medo. Grava essa palavra, eles estão com medo. Jesus havia morrido e, por um dado momento, a esperança de alguns deles, por que não dizer de todos, parece que tinha se esvaído, já havia acabado. Porque o próprio texto diz que eles estão trancados, as portas estão fechadas e eles estão assombrados, com medo por causa dos judeus. É lindo porque a partir do momento que eles estão trancados, as portas estão fechadas, aqui nós temos uma lição interessante. Se as portas estão trancadas, ninguém vai entrar, ninguém vai sair. Alguém do lado de fora está querendo nos acabar, nos destruir. Existe um povo que quer acabar conosco e nós estamos então com medo. Perceba que o medo, ele pode se tornar uma armadilha para nós, porque o medo, ele pode neutralizar a nossa fé e pode subtrair coisas que existem dentro de nós. É lógico que o medo, ele é algo natural que Deus colocou dentro de nós. Lhe explico. Todos nós temos medo de alguma coisa, todos nós sentimos medo. Mas existe algum tipo de medo que ele não é de ordem de Deus, da natureza do homem. Existe algum tipo de medo que é o inimigo tentando colocar dentro de nós, nos assombrar, circunstâncias perto de nós, tentando abalar a nossa fé. E o que é lindo é que a Bíblia diz que eles estão trancados e com medo dentro daquela casa. Imaginou alguém batendo naquele dia ali, tentando abrir a porta ou forçar, pedindo para entrar? Certamente os discípulos não iam abrir, porque eles estavam com medo. Mas a Bíblia diz que Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. Eu quero tomar a liberdade nesse exato momento e na direção do Espírito de Deus, na ousadia do Espírito de Deus, para falar para você agora que está me ouvindo. Possivelmente você está, talvez no seu trabalho, você está reunido com a família, ou talvez você está longe da sua família em algum local. Mas o Deus que naquele dia, o Cristo que estava ali naquele dia, que apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. Ele está nesse exato momento visitando o seu lar, visitando o seu coração, dizendo: eu sou a tua paz, eu sou aquele que te gera paz dentro de ti. Isaías, quando Deus toma os lábios de Isaías, se nós olharmos as profecias de Isaías, é o profeta chamado profeta messiânico. No capítulo 9, no versículo 6, ele vai falar que um dos nomes do Messias se chamaria Príncipe da Paz. Olha como é lindo, Príncipe da Paz. Receba isso neste exato momento, onde você estiver ouvindo, onde você estiver assistindo.
que o Deus que gera paz, assim como ele entrou naquele dia, se apresentou no meio dos discípulos e disse: paz seja convosco. É o mesmo Deus que está te visitando agora. Nós temos alguns exemplos dentro da Bíblia Sagrada, do povo de Deus sentindo medo e o Senhor intervindo a favor deles. Quer ver um exemplo? Quando Moisés está tirando o povo lá do Egito, a Bíblia diz que eles estão diante de um mar. Atrás vem o exército de Faraó e na frente nós temos aquele vasto mar. E agora? Não podia ir para um lado, não podia ir para o outro. Certamente o medo tomou de conta do coração, da mente das pessoas. O corpo, possivelmente deles, ficou abalado, ficaram tremendo naqueles dias de medo. Mas a Bíblia diz que o Senhor se revela a Moisés e diz: porque clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Veja que a ordem de Deus foi para que o povo marchasse. E nós sabemos do final, o Senhor sopra, o mar se abre e o povo passou com os pés enxutos. Por quê? Porque o exército de Faraó queria passar por cima do povo de Deus, mas o povo de Deus conseguiu passar no meio das águas. Por isso que agora eu acredito que existe um outro lado que você vai chegar. Algumas coisas a partir deste momento, a partir deste dia, começarão a se abrir para nós. E aqueles que pensavam que ia ser a nossa derrota, que nós não daríamos conta, que nós não sairíamos dessa, está enganado. Porque nós não servimos a um Deus comum. Nós não servimos a um Deus que é falível, pelo contrário. Servimos o Deus do sobrenatural e o Deus infalível. Outro exemplo de medo foi quando o povo que estava sendo guiado por Saul. A Bíblia diz que todos os dias se apresentava um gigante e ele amedrontava o povo de Deus a ponto deles jamais se aproximarem do homem chamado Golias. Você sabe da história. Diz o texto que Davi ouviu as palavras do que o rei Saul faria com quem derrotasse aquele gigante. A Bíblia diz que Davi se apresenta e Davi então pede uma oportunidade para que pudesse derrotar aquele gigante. Mas se você chegar, olhar com bastante detalhe na sua Bíblia, todo o capítulo 17 de 1 Samuel, em nenhum momento você vai ver Davi falando a palavra Golias, em nenhum momento. Se você olhar todos os versículos, em nenhum momento Davi fala a palavra Golias. Davi fala incircunciso, Davi fala filisteu. Mas por que é que Davi não menciona a palavra Golias? Porque Davi não estava e não queria dar ibope para aquele que já estava com a sua derrota decretada. Mas por cerca de mais ou menos 9 vezes, Davi fala o nome do Senhor. O Senhor dos exércitos, o Senhor vai comigo, o Senhor e o Senhor. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Então, por favor, pare de falar mais das coisas daqui de baixo e fale mais do nome do teu Senhor. Porque quando mais você fala do nome do teu Senhor, mais os teus medos vão saindo e você vai se enchendo de fé, de autoridade, de ousadia. E eu recebo uma ousadia de Deus agora, para lhe falar uma palavra bíblica, e ela é profética para nós. Quando Deus toma os lábios de Paulo, o apóstolo Paulo vai escrever a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 1, versículo 7, Paulo diz assim: porque Deus não nos deu espírito de medo, mas nos deu espírito de poder, de amor e de moderação. Que a sua casa, que a sua vida, que a sua família, agora, neste exato momento, vocês possam receber a intrepidez do Espírito Santo, que vocês possam receber a ousadia de Deus, a força de Deus para vencer, e tudo aquilo que tentar se erguer para causar medo, assombro, para tentar tirar a sua paz, a ponto de você não querer dormir, a ponto de você perder a fome, a ponto de subtrair a sua fé, em nome de Jesus, hoje será substituído pela ousadia do Espírito Santo. O texto diz que quando Jesus se aproxima ou aparece no meio deles, ele disse: paz seja convosco. Ao falar isso, Jesus então mostrou um dos seus lados, mostra a sua mão, mostra um dos seus lados furado, e no versículo 21, ele ratifica mais uma vez, dizendo:
paz seja convosco. Se aproprie desta palavra, receba esta palavra com carinho sobre a sua alma, que a paz que excede todo entendimento, ela esteja dentro do seu coração neste exato momento. Vou lhe dar outro exemplo também aqui de medo. No capítulo 4 do Evangelho de Marcos, lá no versículo 35 a seguir, a Bíblia diz que Jesus fez um convite aos discípulos dizendo: passemos para outra margem. Perceba que o convite que Jesus fizera aos discípulos foi um convite que nos diz respeito a oportunidades, mas foi um convite também que causou indagação na mente daqueles que estavam perto. Mas por quê? Eu lhe respondo. Porque a Bíblia diz que o horário que Jesus convida já era tarde, e sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Havia uma cultura naquela época que ninguém velejava naquele horário. Quando o sol estava se pondo, eles evitavam de velejar por duas razões. Primeiro, porque as embarcações não tinham uma iluminação boa, perfeita para navegar à noite. Segundo, havia o perigo dos chamados piratas do mar. Eram homens que poderiam cercar sua embarcação e eles poderiam roubar tudo de dentro da sua embarcação. Mas a Bíblia vai dizer que os discípulos aceitaram o convite e foram na proposta de Jesus. Por quê? Porque quem convidou não foi Pedro, quem convidou não foi João, quem convidou não foi Maria, quem convidou não foi André. Quem convidou foi o próprio dono da vida. Ele disse: passemos para o outro lado. Ei, levante a sua cabeça. Quem te fez o convite e te prometeu a chegar do outro lado foi o dono da vida, aquele que se garante na sua palavra. Ouça a voz de Deus, ouça a voz daquele que é de cima, que é maior do que tudo, e o seu coração vai estar cheio. E a Bíblia diz que eles estão no meio do mar e levanta assim uma tempestade, e os irmãos sabem o decorrer da história. A Bíblia diz que eles estão com medo, assombrados, eles vendo as águas por cima do mar. Em contrapartida, Jesus está dormindo com a cabeça no travesseiro. Olha que interessante, os discípulos estão com a cabeça na tempestade. Jesus está com a cabeça no travesseiro. A pergunta é: a sua cabeça nesses últimos dias está onde? Nas tempestades da vida ou está no travesseiro? Por que é que Jesus está deitado no travesseiro? Porque aqui tem uma lição. Quem entra na tempestade já entra confiando nos braços daquele que o chamou. Eu quero que você se aproprie da palavra neste exato momento. Eu quero que você tome posse daquilo que é além do que os jornais falam, do que os noticiários passam para nós. Não olhe para as tempestades, não olhe para aquilo que estão colocando, mas olhe para o autor e consumador da sua fé. Existe um outro lado que você vai chegar. Ninguém que estava na embarcação morreu naquele dia. Ninguém naufragou naquele dia, pois o texto diz que as ondas que estavam por cima do mar, elas se acalmaram quando Jesus se colocou de pé. Ali nós temos dois tipos de água, as ondas do mar, as águas do mar, e nós temos a água da vida, porque Jesus é representado como a água da vida. Mas as águas do mar só estavam mais altas enquanto a água da vida estava dormindo, porque quando a água da vida se colocou de pé, as águas do mar tiveram que se acalmar. Eu tenho certeza que hoje tem alguém que está se colocando de pé ao seu favor. O nome dele se chama Jesus de Nazaré. E ele está dizendo mais uma vez: paz seja convosco. E para finalizar, no versículo 23 está escrito: e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. O que eu quero ministrar sobre o seu coração aqui, agora neste exato momento, é que você seja cheio do Espírito Santo, é que sua família seja cheia do Espírito Santo, é que seus filhos sejam cheios do Espírito Santo, receba este poder, receba essa ousadia para vencer as adversidades, para vencer o medo, porque quando o seu coração é cheio das coisas de cima, as coisas de baixo, elas não prevalecem sobre você. Deus agora está visitando a sua mente, o seu coração. Deus está nos visitando, porque
mais uma vez ele garante a promessa dizendo: paz seja convosco. Receba esta palavra, fique com ela guardada no seu coração. Eu tenho certeza que esses minutos, ou esta hora que você ficou acompanhando, você não perdeu nada, pelo contrário, só tem a ganhar. E lembre-se, aquele que te convidou para atravessar para o outro lado, ele está dizendo: já já vai acalmar, eu vou fazer você chegar do outro lado. Deus te abençoe de forma extraordinária. Antes de nós fazermos uma oração, eu ainda quero ministrar pela sua vida através da oração, quero orar pela sua casa, reúna aí a sua família, mas antes de nós orarmos, nós iremos ouvir um belo louvor com a nossa irmã Poliane. Não saia daí, ouça esse louvor, adore, seja cheio do Espírito Santo e já já estaremos de volta, porque eu quero ministrar, orar por você, orar pela tua saúde, orar pela sua família. Irmã Poliane, louvando o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Neste momento difícil que nós estamos passando no nosso país, muitas pessoas aflitas, muitas pensando em tirar suas vidas. Mas no nome de Jesus nós repreendemos esse espírito de morte. No nome de Jesus eu te digo, calma, tudo vai passar. Aleluia. Tenho uma palavra para você. Não desanime. Tudo que você pediu para Deus já está vindo. Estes dias Deus te viu chorar num canto escondido. Oh Deus, você mal conseguia falar, Deus só ouviu teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando um consolo para sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer que vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Aleluia. O Senhor de Israel é conosco. Não temas, não temas. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando um consolo para tua
calma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma, porque vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer que vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Aleluia. Aleluia. Tudo vai passar. No nome de Jesus. Tenha calma. Vai passar. Jesus. Maravilha. Glória a Deus. Que coisa linda, né, irmãos? Que coisa maravilhosa. Nós temos esta esperança, e profeticamente aqui cantado, que vai passar. Foi assim como ministrado na palavra, quando ele disse que os levaria ao outro lado, e aquele vento se acalmou. Eu tenho certeza que, mais uma vez, neste culto da família, está sendo uma bênção para o seu lar, está sendo uma bênção ao seu coração, está sendo uma bênção para você. Fique sintonizado, não perca, porque Deus está falando tremendamente conosco. Sempre tem falado usando os seus servos. E antes de eu fazer uma oração, eu queria convidar você a reunir agora aí a sua família. Se talvez você esteja passando algum problema na sua saúde, seja ela física, emocional, espiritual, eu quero unir a minha fé neste exato momento com a sua. Nós iremos clamar, nós iremos fazer uma oração. E eu creio que o Deus que chegou aos discípulos, quando viu a angústia, o coração deles tão apertadinho, estavam com medo. Jesus chegou e disse: Pai, seja convosco. O Senhor visitará você agora. Eu quero orar por você que está com alguma enfermidade, e nós cremos no Deus que pode te curar, um Deus que pode te sarar. Você vai voltar a dormir em paz, vai voltar a estar com sua família em paz, em nome de Jesus. Reúna a sua família agora e juntos vamos fazer uma oração, porque Deus ainda vela para com os seus servos. Deus está cuidando de você e sempre cuidará. Vamos orar, porque o Senhor tem algo para nós através dessa oração. Senhor, mais uma vez nós entramos em sua presença para te engrandecer, para te louvar, te bendizer. Obrigado por este culto. Temos certeza que o teu nome foi glorificado. Senhor, os louvores foram completamente para ti, adoração para ti. Obrigado, Jesus, pela sua palavra. Eu te louvo pela vida de cada um que ficou neste exato momento, cada ouvinte, cada telespectador que esteve, Senhor, ouvindo, adorando na sua casa, junto com sua família. O Senhor conhece, meu Deus, a situação atual que o mundo está vivendo, mas nós cremos e nos apossamos da palavra. Senhor, o medo não nos dominará, o medo não vai subtrair a fé que temos em Ti. Senhor, o medo não vai, meu Deus, abalar as estruturas da nossa família, porque o Cristo que vive está neste exato momento visitando lares, vidas. Visita esta mulher que está, Senhor, há tempo sofrendo com uma enfermidade. Visita este homem que, se porventura está com algum problema também, cura. Libera a tua cura divina, meu Deus, hoje. Visita cada um no nome de Jesus. Nós oramos, meu Deus, por todos, as autoridades. Dê sabedoria a cada um deles. Oramos, meu Deus, por todas as nações. Tu és o Deus que faz.
Pai, nós como uma voz profética, nós cremos, Jesus, que chegaremos ao outro lado e que as tempestades que estão tentando nos assombrar, colocar medo em nós, Deus, elas não vão ter poder, porque o Senhor é aquele que vela, que vive para todo sempre, e o Senhor tem o controle de tudo. Eu oro no nome de Jesus, abençoando a todos, e nós te agradecemos por mais um culto. É assim, Senhor, que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, fique na paz que excede todo entendimento, a paz do nosso Senhor. Deus abençoe, em nome de Jesus.